muito azar pra mim. Uma hora após postar um vídeo analisando os heróis do universo Detetive Comics, incluindo o mural do Superman sem a imagem completa, James Gunn divulgou a imagem inteira. Agora, o vídeo já está desatualizado. Antes de eu talvez atualizar o vídeo, vamos analisar esse mural agora que podemos vê-lo por completo. Acho que esse mural retrata a história meta-humana de 300 anos citada em Superman, indo até os anos 1700. Então neste vídeo vou analisar cada personagem em ordem cronológica, falando sobre quem eu acho que eles são, o que na maioria dos casos nós sabemos com certeza quem são. Também vou especular com base nesse mural, quando na linha do tempo eles estavam ativos. Essa personagem, que muitos acharam ser a Ametista e que citei assim nos vídeos, é na verdade Nimue Inudu, a Madame Xanadu. Ela é uma usuária de magia imortal, ligada a cartas, o que combina com o que vemos, e sua origem é da época do Rei Arthur no século VI. Acho que esse mural tem uns 300 anos, então é dos anos 1700, junto talvez com a história do Rei Arthur, o que não faz muito sentido, mas talvez precise ser assim. Esse visual definitivamente não se parece exatamente com a Madame Xanadu, exceto pelo fato de que ela já teve algo chamado Manto de Sirah no passado, que na verdade é idêntico a isso. Então, isso é definitivamente a Madame Xanadu, só que como uma personagem chamada Irmã Simetria. Era assim que ela era chamada na época. Este personagem também está ligado à história do Rei Arthur. Brian Kent, ou Cavaleiro Silencioso, é uma das reencarnações do Gavião Negro, mas nunca despertou como ele. Nos quadrinhos ele é do século VI, mas aqui aparentemente ele avançou na linha do tempo. O Cavaleiro Silencioso não tem poderes nos quadrinhos, mas há outros personagens nesse mural que também não têm poderes, o que faz a gente se perguntar por que eles estão no mural da linha do tempo dos meta-humanos. Mas eu acho que é só porque eles tiveram papéis importantes em certos eventos da linha do tempo dos meta-humanos. Um personagem ausente, que pensávamos ser o Cavaleiro Brilhante. Acreditamos ter visto o Pégaso dele, mas era o cavalo de outra pessoa, que comentaremos em breve. Essa mulher que parece uma Mulher Maravilha verde, que à primeira vista você pode achar que é a própria Mulher Maravilha, na verdade é uma Amazona, mas não é a Mulher Maravilha em pessoa. Esoristos, a Amazona exilada, viajou pelo mundo, conheceu Madame Xanadu e foi aliada de Etrigan nos Cavaleiros Demônios. Depois recuperou a honra, voltou a Femascara e sua espada virou a da Mulher Maravilha atualmente. Então, assim como o Cavaleiro Silencioso, já conhecíamos esse aqui. John Valor, também conhecido como o Pirata Negro, é um corsário britânico do século XVI nos quadrinhos. Acho que ele é do século XVIII. Pirata Negro não tem poderes nos quadrinhos, mas participou de algum evento. Bess Lynn, ou Senhorita Liberdade, foi uma heroína mascarada na Guerra Revolucionária Americana dos anos 1770. Senhorita Liberdade não tem poderes nos quadrinhos, mas é ancestral de outro herói do mural que tem poderes. Este cavalo é quem achávamos que era Vitória Alada nas imagens borradas, mas é apenas um cavalo comum, usado por uma mulher comum, tecnicamente falando. Aquele personagem que achávamos ser Jay Garrick nas imagens borradas é na verdade Max Mercúrio. Ele surgiu nos quadrinhos no século XIX, o que condiz com sua posição na linha do tempo, sendo dos anos 1800. Max Mercúrio foi o primeiro velocista do universo Detetive Comics, envelhecendo lentamente para viver do século XIX até hoje, assumindo diferentes mantos de velocista. Aqui ele aparece como Chicote Furacão e depois como Relâmpago Prateado ou Max Mercúrio, sendo o único personagem a surgir 2 vezes no mural. Com base em sua posição na linha do tempo, parece que ele reaparece na década de 1940, o que faz sentido porque no mundo real ele estreou no ano de 1940. Depois temos o Super-Chefe, que já conhecíamos. Ele é o servo voador aprimorado por um totem indígena americano chamado Super-Chefe nos quadrinhos do século XVI. Com base nessa linha do tempo, ele é do século XIX, e não vejo por que não poderia ser. Lázaro Lane, também conhecido como El Diablo, é um herói do Velho Oeste no século XIX que, após ser atingido por um raio, e você pode ver o raio atrás dele no mural, foi revivido por um xamã indígena americano que o transformou em hospedeiro de um espírito de vingança. Parece que seu único poder é escapar da morte com facilidade. Esse é um poder muito bom, mas não é exatamente muito interessante em quadrinhos, porque isso é literalmente todo personagem de quadrinhos. O Batman certamente tem essa habilidade. Esse homem sem camisa parece ser Samuel Slam Bradley, protagonista da primeira edição da DC, surgindo 26 edições antes do Batman. Slam Bradley é simplesmente um detetive da polícia em cidades do mundo real, depois em Gotham. Ele tem um ajudante chamado Shorty Morgan, que é apenas seu assistente. Na verdade, ele se baseia nos primeiros designs do Superman. Talvez seja por isso que ele está incluído, ou porque apareceu na DC número 1, ou Universo Detetive Comics número 1.
Não se sabe de quando é Slam Bradley. Talvez avancemos logo para os anos 1940, quando esses personagens apareceram. Talvez ele seja da Primeira Guerra Mundial, pois nela há poucos personagens, enquanto na Segunda Guerra Mundial, no universo Detetive Comics, há muitos super-heróis como hoje. Por isso, acredito que a maior parte da linha do tempo no mural é dos anos 1940. Esse personagem é obscuro, Rip Graves, um vigilante mascarado sem poderes, conhecido como Fantasma de Flandres. Ele ganhou esse nome por ser um soldado dado como morto na Primeira Guerra Mundial, mas que reapareceu como herói mascarado na Segunda Guerra Mundial. Nunca ouvi falar desse personagem, ele surgiu em cerca de 10 edições dos quadrinhos nos anos 1940. Wesley Dodds, o Sandman, é um personagem mais conhecido que o Fantasma de Flandres, mas ainda assim uma referência obscura. Fundador da Sociedade da Justiça da América, Wesley Dodds tem sonhos proféticos dados por Morfeu, o sonho dos perpétuos, embora eu ache que isso foi uma retcon posterior. Inicialmente, ele possuía poucas habilidades místicas. Ele atuou nos quadrinhos dos anos 1940 e na Sociedade da Justiça, mas não se sabe se essa sociedade existiu nesse mundo. Com base nesse mural, diria que não existiram, pois estariam em destaque. Talvez eles tenham seu próprio mural, com personagens que não faziam parte da Sociedade da Justiça. Por exemplo, William Everett, também conhecido como o Homem Incrível nos quadrinhos, era um atleta olímpico que ganhou poderes depois de uma explosão em um laboratório, graças ao Ultra-Humanoide. Como Homem Incrível, podia virar qualquer material que tocasse, como Kevin de Ben 10. Ele surgiu nos anos 1980, mas foi retconado para atuar nos anos 1940, o que também se aplica nessa linha do tempo. Esse aqui é muito legal. Giovanni Zatara é um usuário eficiente da magia de falar ao contrário que, curiosamente, estreou na Action Comics número 1 junto com o Superman. Porém, sua principal fama não é estrear com o Superman, mas ser pai da muito mais popular Zatanna, que certamente estará neste universo. Zatara parece dos anos 1940, então quem sabe quantos anos Zatanna terá? Mesmo podendo realizar tudo, a magia poderia ser uma adolescente atualmente. Libby Lawrence, ou Liberty Bell, é a descendente da Miss Liberty, que citei antes. Ela foi atleta olímpica nos anos 1930 e ganhou poderes especiais. Ela possui força, velocidade e resistência aumentadas, ativadas pelo toque do sino rachado da liberdade. Dando seguimento à dinastia dos super-heróis, ela se casaria com o velocista Johnny Quick e teria Jesse Chambers, que se tornaria Jesse Quick e também Liberty Bell. Homem-Bala e Mulher-Bala são heróis há muito esquecidos da Fawcett Comics, que é de onde vem o Shazam. Jim Bao era um especialista em balística e químico que, após ser rejeitado pela força policial, criou uma droga para lhe dar força aprimorada, enquanto também construía um capacete regulador de gravidade para que pudesse voar como uma bala, o que sinceramente é uma ideia bem legal, exceto pelo fato de que ele parece ridículo. Mulher-Bala é Susan Kent, assistente de Jim Bao, com as mesmas habilidades. Eles se casaram depois, mas nunca saíram da obscuridade. Thomas N. Thomas, chamado de TNT, é um professor de química dos anos 1940 que ganhou poderes após um acidente com sais radioativos. Ele é um aluno chamado Danny Dunbar que foram carregados com energia atômica que lhes deu poderes, mas só funcionava quando eles se tocavam. Como TNT e Dinamite possuem força e resistência aumentadas. Além disso, TNT gera calor e Dinamite gera raios. Acho que Dinamite pode ser considerado o primeiro ajudante mirim na linha do tempo do universo Detetive Comics. Sandra Knight, também conhecida como Dama Fantasma, é principalmente conhecida por ser membro dos Combatentes da Liberdade. O que é curioso, porque eles não aparecem em lugar nenhum. Ela normalmente não tem poderes, mas usa artes marciais e aparelhos para combater o crime ou os nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, ou, em muitos casos, no presente da Terra X, ainda lutando contra nazistas. Acho que agora podemos deixar os anos 1940 e falar do Cavaleiro Atômico, o Gardner Grail. Ele parece estar presente em algum tipo de devastação, provavelmente nuclear, ou melhor, definitivamente nuclear. Esse é todo o ponto dele. Isso parece dos anos 1940. Talvez ele esteja no Japão, mas acho que é uma mudança na linha do tempo real. Cavaleiro Atômico combina com a estética sci-fi dos anos 1960, por isso o colocaria lá. Dominique Mandal, ou Fera da Liberdade, sucede Feraboana e pode controlar e fundir animais. Acho que pode ser Mike Maxwell ou Feraboana, já que ele não precisa ser branco. Talvez juntem os dois em um personagem só. Isso pode ser nos anos 1960, já que Feraboana surgiu nessa época, enquanto Fera da Liberdade só apareceu no fim dos anos 80. Acho que ainda veremos mais dos anos 80. Red Grant, o Pantera, é um boxeador campeão e combatente do crime, cujo único poder é ter 9 vidas, como um gato. Curiosamente, parece que ele não está nos anos 1940 quando foi criado, o que significa que se existiu uma sociedade da justiça, ele definitivamente não é um membro.
Faz sentido pra mim, acho que Pantera combina mais com o Vigilante Solitário, e colocá-lo na linha do tempo dos anos 1970, quando o Rock saiu, seria apropriado. Francisco Ramon, ou Vibro, é um meta-humano de origem desconhecida, com o poder de lançar ondas de choque e grande habilidade no break. Versões recentes o tornaram um viajante interdimensional com poderes maiores. Você talvez o conheça de Flash. Apesar de abandonar a tendência do breakdance, ele nunca dançou break em Flash. Esta versão remete aos anos 1980 com toda a glória do breakdance. Andrew Van Horn, ou Gunfire, é um dos novatos, meta-humanos que ganharam poderes após serem infectados por parasitas de Bloodline. Ele ganhou a habilidade de transformar absolutamente qualquer coisa em uma arma. O visual dele, os poderes e até o cabelo são totalmente anos 90, e isso definitivamente combina com a época. Ele é dos anos 1990, e Maxwell Lord é dono do Salão da Justiça. O Rei da Justiça é o time dele, então faz sentido ele estar nesse mural. Mas também acho que isso simboliza a venda da comunidade de super-heróis, o que pode ser um grande tema do capítulo. Eu não sei o que ele está segurando. O que é esse símbolo do átomo? Talvez seja o átomo, provavelmente não. Acho que vamos descobrir em breve. Com base na minha análise, em ordem cronológica do século XVIII, Madame Zatadu, Cavaleiro Silencioso, Ixoristos, Pirata Negro e Senhorita Liberdade. No século XIX, temos Superchefe, El Diablo e Chicote Furacão. No século XX, destacam-se a Segunda Guerra Mundial, nos anos 1940, e personagens como Slam Bradley, Fantasma de Flandres, Sandman, Homem Incrível, Zátara, Liberty Bell, Max Mercúrio, Homem-Bala, Garota-Bala, TNT, Dinamite e Dama Fantasma. Nos anos 1960, surgem Cavaleiro Atômico e Fera Boana. Anos 1970, Gato Selvagem. Anos 1980, Vibração. Anos 1990, Tiro Quente. E então, nos anos 2020, temos Maxwell Lord e Lord Tech.